Prontinho. Estamos no ar. Vamos lá, aguardando a nossa amiga. Vamos lá. Olá, tudo bem? E aí, Cariri, tudo em ordem? Vamos esperar aqui mais um pouquinho para a nossa amiga entrar. Vamos lá. Olá, Denis, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo. Feliz Páscoa, gente. Só um minutinho que eu tô aguardando aqui a minha amiga. Isso aí, a Ju entrou. Ju, me chama aí. Ok, e vamos lá. Vou aqui. Vamos lá. Estou aguardando. Aí, deu certo, Ju. Tudo bem? Tudo jóia, Ó, nós você? já temos aqui, já temos o pessoal aqui entrando. E aí, o pessoal tá entrando com você também? Tá entrando. O pessoal tá começando Le- a live tá no ar. Legal, gente. Tá começando a receber a notificação, né? Olá, Sim, sim. Ricardo, tudo bem? E aí, gente, feliz Páscoa para todos, que nós tenhamos aí muitas bênçãos, né? Uma Ó, isso Páscoa um pouco diferente, mas com o sentido, realmente, esse ano tá bem o sentido da Páscoa mesmo, né? A família unida e todo mundo aí em oração para dias melhores, para a gente sair logo dessa fase, né? acho Se que a gente Deus quiser. nunca vai ficar Olá, F, Barão, bem-vindo, ou Ah, bem-vinda, não sei o que é o F. é o Fernando. Ah, o Fernando. Tudo bom, Fernando? Olá, Feliz Acho que Páscoa. nunca viveu uma Páscoa tão verdadeira quanto essa, né? Sim, com certeza. Bom, então deixa eu me apresentar rapidamente e depois a Ju aí também já se apresenta, porque tem algumas pessoas que eu não conheço, outras que ela não conhece, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou pedagoga e psicopedagoga e temos aí uma parceria com a Ju, uma amigona para todas as horas, né, Ju? E estamos Uhum. junto nessa aí, vamos tentar trazer para vocês algumas dicas, algumas orientações bacanas. E, e vocês vão passando, trazendo dúvidas aí. E a gente vai bater um papo bem gostoso, aí, bem descontraído, de domingão. E vamos tentar tirar todas essas dúvidas aí. Que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, né, Ju? Vamos É isso lá. aí. Eu sou a Ju, a Juliana, todo mundo me conhece por Ju, também sou pedagoga, psicopedagoga. E a Claudinha foi um presente na minha vida. E a gente está trabalhando junto, distante, porque a gente mora em cidades diferentes. E uma acrescenta muito na vida da outra, né? A gente está crescendo muito juntas nessa área de psicopedagogia, né? E eu acho que hoje essa live vai ser muito agregadora e no sentido de cada uma dentro da sua qualificação e de aplicação de trabalho, cada uma tem o seu desenvolvimento, Sim, embora tenha a mesma sim. vertente, né? Eu acho que vai ser muito produtivo e eu espero, torço bastante que venham muitas outras lives para que a gente possa ajudar muitas outras pessoas com algumas dicas e sugestões. Isso mesmo, que essa é a nossa intenção, né? Sim. Hashtag Juntos Somos Mais. Então, o que a gente puder fazer para agregar aí a vida de vocês, será muito bem-vindo, né? Isso Então, mesmo. vamos começar então falando um pouquinho aí de algumas dicas sobre orientações aos pais em relação aos estudos, porque essa fase, né, é meio complicada, os pais ficam meio perdidos, o que a gente faz, as crianças parecem que estão fazendo mais birras e não atendem aos chamados, e aí, o que que a gente faz? Bom, então, posso começar aqui, Ju? Eu vou Pode? falando e aí você vai me ajudando aí, tá bom? Com as suas colocações. Vamos lá. Bom, então, a princípio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é uma rotina diária. O que seria essa rotina diária? Rotina mesmo. Por quê? Tudo aquilo que a gente tem para fazer no nosso dia. A criança não tem a rotina diária dela, que é todo dia ir para a escola, todos os dias ela tem que estudar, ela tem que voltar, ela tem que organizar as coisinhas dela, ela tem que o momento dela brincar. Então, essa é a rotina que deve continuar nesse período também. Primeiro, por quê?
A criança, quando voltar para a escola, ela não vai sentir esse impacto tão grande dessa ociosidade que ela está agora. Por quê? Porque agora ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para estudar, não tem hora para nada. Então, esse tempo ocioso, oi Gui, aí, esse tempo ocioso acaba fazendo com que a criança sofra, né? Depois ela acaba sofrendo ainda mais. Então, a primeira coisa é essa rotina. Quando a gente fala em rotina, não é só colocar coisas boas, não. É colocar tudo. Colocar a hora de estudo, é colocar também a ajuda em casa. Por quê? Porque a ajuda em casa, o trabalho de casa também é um trabalho árduo e que também merece uma certa consideração. Por quê? A mãe, o pai, que estão lá cuidando da casa, que estão organizando, também precisam de ajuda. E a criança e o adolescente precisam saber qual é a responsabilidade deles perante esse tempo que eles ficam, não é? Olha lá, o Ricardo colocou justamente isso que ia perguntar. Como lidar com essa ansiedade das crianças devido ao momento da quarentena? É isso aí. Então é isso, Ricardo. Essa ansiedade que nós estamos passando, a criança também, a criança, o adolescente, então todos da família. Por quê? Mudou completamente a nossa rotina. Antes, pai, mãe levantando cedo, filho indo para a escola, não dava tempo direito nem de tomar um café da manhã juntos, nem de fazer um almoço junto, porque muitas crianças, inclusive, ficam em período integral na escola, né? Então, agora que a gente está junto, que a gente consegue estar, né, reunido com a família toda, é o momento da gente conseguir pontuar qual é a minha obrigação, qual é a sua obrigação, onde o meu espaço termina para começar o seu. E isso inclui também o momento em que a criança fica muito em cima dos pais, porque eles estão vendo que os pais estão no desespero, né? E a gente acaba ficando mesmo. Tá certo, a gente está fazendo tudo direitinho, está fazendo isolamento social. Porém, tem o outro lado da preocupação, porque as contas estão chegando, nós estamos com as contas para pagar e sem salário para receber, porque se nós não estamos trabalhando, nós não estamos recebendo, principalmente quem é autônomo, né? E a criança está vendo esse desespero, a criança está vendo essa coisa de, ai meu Deus, o que vai acontecer? Meus pais estão nervosos. E aí isso acaba virando um círculo, né? Uma bola de neve, não é, Ju? A gente fica nervosa, o filho fica nervoso e aquilo vai virando uma bola de neve. E é nessa hora que, se a gente não tiver uma rotina diária, a gente não consegue controlar, né? Quer complementar alguma coisa, Ju? O que você acha dessa rotina? Eu acho assim, a rotina, né, as crianças de um modo geral já têm a sua rotina toda planejada nessa vida corrida dos pais de hoje em dia. Vamos pensar nos tempos modernos, né, contemporâneo. Pai e mãe saem para trabalhar, a criança, muitas vezes, como você falou, passa período integral na escola. Então, todos estamos confinados dentro de casa. Estamos sendo Sim, convidados a aprender a conviver uns com os outros, organizando. né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que é muito importante manter o equilíbrio, embora a situação Sim. seja de muita gravidade a nível mundial, a gente tem que procurar manter o equilíbrio, Principalmente, né? porque nós vamos ter um pouco mais de condições, enquanto adultos, de passar por essa situação com, apesar da dificuldade, com ciência do que está passando, do que está acontecendo. Sim, Ela não vai conseguir deliberadamente dissipar isso na cabecinha dela. E com somos certeza. os responsáveis para essa rotina. E a rotina está diferente? Sim, ela está diferente, mas ela pode ser muito saudável também. Sim. Colocando horários, rotina de dentro de casa, né? É um momento muito interessante para a gente colocar para a criança o auxílio em casa, né? Em algumas tarefas, de acordo com a faixa etária. Então, o principal é a paciência. Acho que é uma dica para todos nós. Sim, Pensar que estar em casa não é um castigo, pensando que tem sim. profissionais
aí que estão trabalhando, estão na linha de frente, a gente tem que agradecer porque eles estão pela Com gente. certeza, com certeza. Então, não é fazer um pé de guerra dentro de casa, ao contrário, é uma oportunidade maravilhosa da gente fazer uma reaprendizagem, uma revaloração da, Sim, né? E das próprias sim, culturas, sim, sim. meu filho E, com e, sim, e complementando, é o momento da gente começar a enxergar a criança com um olhar mais apurado nesse desenvolvimento, né? sim, Que muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem tempo, né? A correria do dia a dia é uma loucura, não dá tempo para nada. Então, agora é o momento. Então, é o momento de você perceber se aquela criança está apresentando alguma dificuldade. É perceber se isso é realmente só uma dificuldade ou se isso passa a ser um transtorno de aprendizagem ou um transtorno de desenvolvimento, não é? Então, assim, é um olhar, porque muitas vezes, né, vamos citar aí rapidamente um caso que é de um transtorno, que é o TDAH, que a gente sabe que tem vários tipos, né? Então, tem aquele tipo que é só o desatento, que é aquela criança quietinha e que a professora não consegue detectar, entendeu? Então, esse momento em casa é uma grande oportunidade dos pais observarem, de estarem presentes nesse momento da lição, de estarem presentes no dia a dia, é colocar para a criança a sua preocupação também, a sua ansiedade, mas de uma maneira branda. É mostrar para a criança que ela está agitada, ela está ansiosa. Olha, a mamãe também precisa de um momento sozinha, a mamãe também precisa de um momento para fazer uma leitura, para relaxar. E eu não sei, é só um minutinho. Tem alguém aí que entrou no nosso WhatsApp, que eu não sei, na nossa live aí, que está falando umas coisas que eu não sei quem é. Ju, você sabe se ela não sei então, mesmo. Não sei, tá meio. Tá falando algumas coisas aí. Então, nós vamos fazer o seguinte: deixa eu ver se eu tenho como bloquear isso aqui. Espera um pouquinho. olha, eu bloqueio aqui, dá para denunciar também. Legal. Faz aí, Ju, por favor. Quer ver se eu consigo já o bloqueio. Eu denunciei, vamos ver se ele bloquear também. É, Bom, então vamos continuar, porque realmente isso aqui que a gente está falando é um assunto muito sério, né? Que requer um certo cuidado. Tá conseguindo, Ju? Deu eu certo aí? reportei e bloqueei. Não sei se eu tenho bastante seguidor no meu Instagram, mas ele é aqui, é do Brasil. E assim, a gente vê aí o nível cultural de algumas pessoas, né? É, pois é, né? Infelizmente, tem pessoas que ainda não se conscientizaram da importância da nossa presença no mundo, né? Eu Pois acho é. que a educação aí, mas enfim, vamos lá então, dar continuidade, né? Então, é isso. E nessa rotina, como nós estávamos falando, dessa importância dessa rotina, vai auxiliar nesses aspectos. Então, é colocar para a criança, quando você estiver um pouco irritada, coloca para a criança. Sabe uma dica bem bacana? Pega uma garrafinha de água e coloca purpurina, brilhinho, essas coisas dentro, fecha, lacra, a criança mexe, aquele brilhinho vai ficar todo se mexendo na água, né? Então, se você percebeu, principalmente para quem tem mais que um filho, né, e que se pegam, fica preso dentro de casa, então, ó, faz uma garrafinha para cada um. Então, esse é o momento da gente trabalhar um pouquinho com a nossa calma. Então, ó, cada um tem sua garrafinha, mexe. A hora que a garrafinha parar, todos os brilhinhos e todos estiverem lá no fundo, então a gente volta a conversar. Por quê? Até que isso aconteça, os ânimos já acalmaram, né? E a criança vai conseguir repensar e não vai nem lembrar o motivo do qual estavam brigando. E é interessante também
que os pais tenham essa garrafinha para mostrar para a criança, olha, agora a mamãe vai ficar lá no quarto, porque a gente sabe que tem momento que a gente precisa de descanso, a gente precisa de um momento calmo, né? De um momento isolado mesmo. Então, ó, agora a mamãe vai pegar essa garrafinha e eu vou lá pro quarto, porque agora eu vou esperar a minha garrafinha acalmar para depois eu voltar e a gente fazer uma brincadeira. Pronto. Agora, se ao invés disso nós gritarmos, vai embora! Ai, me deixa quieto, eu tô irritado, eu tenho coisa para fazer. O que vai acontecer? A criança vai se portar exatamente dessa maneira, né? E aí, Ju, o Vai que ser um você acha reflexo. disso? Vai ser um reflexo, né? Sempre a criança é um reflexo das nossas ações e das nossas atitudes, né? Então, enquanto a gente Uhum. mostra desespero e aflição, a criança está perdida também na situação que ela perdeu a rotina de estar indo para a escola e tudo mais. Ela vai começar a refletir isso e aí ela vai começar, talvez, até a mostrar comportamentos diferentes que a gente até deve observar, como, por exemplo, depressão, a birra, né? A procrastinação, que muitas Sim, pode ficar uma coisa que você fala, ai, a criança, meu filho é preguiçoso. E muitas vezes essa procrastinação que muitas mães, né, vêm ao consultório da gente e falam que é preguiça, está relacionada a um déficit de atenção, né? sim, com certeza. Hora de correria do dia a dia, não vê isso. Agora, com essa oportunidade de, com os fazeres escolares agora nas mãos dos pais, porque no momento é a situação que a gente está vivenciando. As tarefas Sim, escolares estão nas mãos dos pais para eles auxiliarem. Muito mais a demanda do que era anteriormente. Então, eles vão sim, um pouco mais refinado. A criança está com birra ou está com dificuldade mesmo? Né? É uma percepção importante nesse momento. Né? Se a criança, sim, com certeza. simplesmente porque ela realmente ela é uma criança difícil, ou ela tem muitos problemas e aí tá, até então com tanta correria não se enxergava isso. Né? Então, Uhum, exatamente. olhar um pouco mais atentamente, e não é por falta de tempo agora, né, gente? Né? Agora é a hora, né? Vamos pensar então no lado bom de tudo isso, né? Porque eu falo que as coisas não acontecem por acaso na nossa vida, né, Ju? Não, Então, né? vamos pegar o lado bom disso aí, então. Vamos pensar que a gente está com tempo para conseguir entender os nossos filhos, para conseguir enxergar os nossos filhos de uma maneira diferente, não Com é? certeza. Agora eu tô vendo gente conhecida entrando aqui, porque aqui é maravilhoso. Tem bastante, tem bastante. Oi, Elisângela, eu vi que a Zilda agora entrou agora há pouco. Gente, É, não dá pra gente ficar assim cumprimentando todo, que como a gente está falando, para não ficar cortando uma outra. não dá Então, para ficar. ó, um beijo a todas, sejam todos muito bem-vindos e vamos continuando aí nossa live. Então, Ju, eu estou pensando aqui em passar mais alguma dica em relação a essa rotina, né, para dar continuidade, em relação a essa rotina entre o positivo e o negativo, como a gente pode lidar com as birras, com as procrastinações, né? O que você acha? É Vamos lá? importante, né? É importante a gente falar sobre, sobre essa temática, né? Sim, com certeza. Então, assim, ó, outra dica que eu acho assim bem válido, principalmente para aquelas crianças que gostam de deixar tudo para depois, né? Acho que alguém vai se identificar. Fulano, tá na hora de tomar banho, sai da televisão. Mãe, já vou, faz 10 minutos. E aí? Tem alguém que passa por uma situação aí? Levanta a mão, faz um joinha. Acontece isso com alguém ou não? Ou é só lá na Dinamarca que acontece essas coisas? Aqui não, né, Ju? Tá cheia aqui, viu? Né? No consultório chega muita gente, né, reclamando. Ai, mas ele só faz o que ele quer, ele só ouve o que ele quer, não é assim? Bom, então o que a gente tem de dica aí? Nós vamos trabalhar então com a pontuação positiva e negativa. Ou seja, o que seria essa pontuação? Bom, para os menores, vamos lá. Faz a carinha, carinha feliz, carinha triste. Em que momento que a gente vai usar isso? Então, ó, entra lá a rotina diária que nós falamos aí no começo. Então, na rotina diária ele não tem o horário para fazer tudo? Perfeito. Então, deu a hora da televisão, o importante também, né, Ju, que nós até estávamos comentando antes da live, da Sim, rotina, é sempre intercalar, né?
Uhum. alguma coisa que a criança goste muito, com alguma coisa que a criança realmente não goste, mas que seja necessária, né? E Sim. para que a criança desenvolva melhor e crie, né, essa vontade de querer executar a rotina toda. Então, vamos para a pontuação. Então, essa pontuação seria assim: deu a hora, acabou o horário da televisão e está na hora da lição de casa. Mãe, só mais 10 minutos. Olha, o negócio é o seguinte: você tem direito a utilizar por dia 5 carinhas. Então, ó, tudo bem, você quer ficar na televisão? Eu te dou mais 10 minutos de televisão. Porém, você já ganhou uma carinha triste, uma carinha que eu não gostei. Ou seja, se você gastar as suas 5 carinhas, você vai ficar sem algo que você goste muito, que seja dentro da sua rotina no dia de hoje. E aí? Ou, de uma forma positiva, quando eu falo positiva, não é positiva de ganhar, é de acrescentar algo para que essa criança faça. Por exemplo, você não quer tomar banho agora, não quer fazer a lição agora, você quer ficar mais 10 minutos na TV? Beleza, então na sua rotina de hoje a gente vai acrescentar a troca da água dos cachorros. Mãe, mas eu não gosto de fazer isso. Mas é necessário. Ué, você tinha sua rotina, você não quis cumprir? Então agora a gente vai colocar algo que você precisa fazer primeiro para entender como que é a responsabilidade de cada um dentro dessa casa. Então eu vou dividir a minha tarefa com você, porque você deixou de cumprir as suas regras da sua rotina. Tá dando para entender, gente? Tá, Ju? Quer Ah, tá. acrescentar? Acrescenta alguma coisa aí, Ju, nessa colocação de pontuação? Eu acho que está perfeito nesse sentido de, porque também é um ensino de vida diária, a gente pode estar falando já em questão de comportamental, né? A criança, Sim. depois dela escolar, mas assim, chega uma idade, a partir dos 7, 8 anos, eu acho que já é bem cabível colocar algumas responsabilidades dentro de casa que são legais, porque assim, a vida cobra isso da gente. E se a gente Com ensina a criança, certeza. quando ela é menor, é mais fácil ela crescer um adulto mais proativo, vamos dizer assim. Então, Sim, não tem nada de errado da criança ir lá e ajudar na troca da aguinha do cachorro. sim, Ou com certeza. Você não vai pegar, estar pedindo nada de absurdo, né? não tem absurdo, tomou o banho, junta sua roupinha, leva no cesto de roupa. Então, não Sim, é uma punição no sentido de que você está fazendo um malefício, muito ao contrário. muito Você ao está contrário, né? agregando uma consciência de si e do todo. Porque a gente Sim, está sendo convidado a conviver uns com os outros. E aí está tudo sim. Que não é fácil, né? A gente sabe que isso não é fácil, sim, né? com essa rotina de que todos saem, trabalham e estudam, então as louças vão se acumulando e aí começa o jogo de empurra-empurra. Se a família é grande, eu não quero lavar, eu não quero fazer. Então, talvez seja um momento interessante de introduzir essas coisas dos fazeres de casa, né? Ou outros fazeres. Não gosto de ler, vamos ler um livro. Você vai ler um livrinho de tantas páginas. Além de ser Sim, pedagógico, é instrutivo. sim, sim, com certeza. E foi muito legal essa deixa que você deu também da leitura, Ju, que tem outro item muito bacana também que a gente pode estar utilizando aí nessa quarentena, é a criação da biblioteca com os livros que as crianças gostam. Então, quer dizer, não adianta você pegar um livro que você quer que a criança leia se aquele assunto não é interessante a ela. Então, monte lá no cantinho da casa, ou na sala, no quarto, ou, né, onde vocês quiserem, e bota lá, monta uma estantinha com os livros, com os temas que as crianças gostam. Gosta de gibi? Bota gibi. Gosta de revista? Bota revista. O importante é a leitura, né? Com certeza. E sempre assim, deixando bem à vista da criança, deixando a altura que a criança consegue manusear para não ter que ficar pedindo para vocês. Então, isso já é outro incentivo também, né? É uma maneira a mais também da gente estar desenvolvendo, né, Ju? Sim, com certeza. É o estímulo de autonomias também, né? Até Sim, com certeza. talvez isso acabe se tornando automatizado, porque com essa falta de tempo, será que nós estamos com esse olhar para os nossos filhos, de ensinar essas coisas do dia a dia, né? Tirar uma coisa do lugar, Sim, sabe, é o básico, abriu, fechou, pegou, guardou, né? Então, exatamente, exatamente. pode pensar nisso até na questão de educação infantil, lá nos anos iniciais, né, na educação infantil, que a professora ela ajuda a guardar, ajuda a brincar, ajuda a tirar. Então, Sim, sim, de casa, né? E sim, sim.
vai deixando de ser o que supostamente é uma tortura para a criança. Mas por que uma tortura? Sim, Será que não seria, talvez, a gente pensar numa falta de limites? Pela própria vida, sim. limites, a criança Pela pede, correria, né? a Sim, criança pede, ela suplica por limite e rotina e não faz mal a ninguém, muito sim. pelo contrário. Com certeza. Eu acho que a gente deve se reportar bem na época em que nós éramos crianças, né? Sim, Que nossos pais ensinaram de uma maneira, levantou, estica a caminha de vocês, fica sempre, daquele jeito, não tem problema. Com o mas tempo fez. vai aperfeiçoando, mas fez, entendeu? Essa autonomia que a gente dá à criança, ó, vai lá e se arruma, vai lá, escolhe sua roupa, vai lá, pega o seu uniforme, vai lá, tira a roupa suja, bota para lavar, que nem você já até havia comentado no começo. Então, assim, esse tipo de autonomia é necessário para a criança. E, além de necessário, ajuda muito no seu desenvolvimento, sabe? Porque a criança vai crescer, a criança vai viver em sociedade, a criança não vai ter pai e mãe a vida inteira fazendo por eles, Sim, né? Então a gente precisa que a criança consiga se resolver sozinha, resolver seus problemas, não sim, é? com Com certeza. certeza. E aí, gente, vocês concordam com isso que a gente está colocando? Faz aí pra gente um joinha, um coraçãozinho, para saber se vocês estão conseguindo compreender, se vocês estão, concordam com isso, ou então coloquem aí a sugestão de vocês, né? Pessoal quietinho, só observando, hein, Ju? Então vamos lá, e vamos A gente vai fazendo continuar mais então. lives, trazendo. Ai, já veio o joinha. Fazendo mais Legal, temáticas. Marisa, Vou legal. começar a interagir mais, porque são as perguntas que movem o mundo, né? A gente pergunta Sim, e dá respostas. Então, a gente não é sim, detentora de toda a sabedoria, mas quando vocês perguntam sim, a gente, facilita a demanda do que a gente. A gente tem uma proposta de roteiro, né? Mas a pergunta sim, gera em nós também, instiga em nós, o raciocínio para poder dar uma demanda de uma perspectiva. Eu estava até sim, vendo uma palestra hoje falando sobre o papel do terapeuta, né? Porque a gente é terapeuta de uhum. educação de realidade, embora ainda não tenha sido aprovado pelo Senado, estamos aguardando a nossa vez, né? Sim, com muita ansiedade, né, para que isso chegue logo, mas enfim, Mas, enfim, somos terapeutas educacionais, né? Então, o terapeuta tem um papel de sinalizar e apontar, e não dar uma resposta que efetiva, como um médico que diz, eu tô com dor de cabeça, daí então você dá um remédio, a dor de cabeça passa. É diferente, né? Ah, sim, o que postula a parte terápica é você apontar um caminho, né? Mas sim. E desenvolver essas inabilidades que a criança apresenta para conseguir enfrentar o mundo, né? exatamente, a gente sinaliza, trabalha essas inabilidades e também os pais fazem um tripé fundamental junto à escola para que isso Sim, aconteça, é né? primordial essa colaboração dos pais, né? Nossa, muito. E hoje a gente está com esse tripé falhado, porque a escola está Sim, fora de ação agora. Então a sim, gente está sem os terapeutas também. Por exemplo, eu estou dando atendimento online, mas não é a mesma coisa. É um não. fazer pedagógico A muito gente, minimizado. a gente pega só mais essa parte pedagógica, então, assim, aquele contato que você precisa com a criança para desenvolver realmente as habilidades necessárias, não tem Não, como, não. Então, não tem como. como terapeutas, estamos alijados pela situação. Vamos ter, né, Sim, vamos com ter paciência para certeza. melhorar. A escola Com- parada, fazer. Então, agora a demanda está mesmo com os pais. Então, a gente quer ajudar nesse sentido de motivacionar mesmo, né? Os Com pais de que certeza, esses fazeres são de suma importância, não só enquanto pai e mãe, para educar, mas com na parte certeza. pedagógicos, que ninguém está inapto disso, né? De ajudar, Sim, de auxiliar a fazer uma tarefa, ou ler com mais de uma vez certeza. um enunciado para uma criança que já tem um laudo, né? Que já foi para o médico, Sim, já tem uma sim, condição estabelecida. Eu acho que isso é importante, sim, essa paciência de entender o quão difícil é para nós e como terapeutas nas escolas. Tudo isso é muito complexo, né? com Então é uma certeza, com certeza. esse papel bilateral, terápico e escolar, né? Sim, é verdade. E aproveitando aí essa deixa, né, dessa sua fala, tem uma pergunta aqui, né, de uma mãe que coloca, inclusive, falando sobre as lições de casa. Na verdade, são duas perguntas que eu vou fazer a leitura aqui para vocês, mas dá para a gente responder junto.
Hum. Então, uma é, devo corrigir as atividades da escola? E a outra, como faço as lições com meu filho com TDAH? Então, gente, é um trabalho difícil? Não, não é um trabalho difícil. Por quê? Apesar de vocês não serem, né, os pais não serem pedagogos, né, eles acabam colocando, ah, mas eu não sou professora, não sou pedagogo, como que eu vou conseguir auxiliar? Gente, primeira coisa que a gente tem que pensar, filhos não vieram com manual de instrução, vieram da maternidade? Não. Lembro perfeitamente quando eu cheguei em casa com a minha filha no colo, e era uma trouxinha, né? Aquela coisinha enrolada, eu falava, e agora? O que que eu faço? Não é? Ou eu dou banho, ou eu amamento, ou eu troco, a gente fica meio perdido. E não dou. E nós conseguimos criar, e os filhos estão crescendo, não é? E aí, na lição de casa, é a mesma coisa. A gente vai se adaptar àquilo que estiver sendo proposto para aquele momento, né? A gente vai adequando conforme a necessidade. Então, quando eles perguntam, devo corrigir as lições? Sim. Ah, mas a professora falou que não é para corrigir. Bom, então vamos pensar. Nós temos os casos das crianças típicas, né, que não apresentam nenhum transtorno aí de desenvolvimento, nenhum transtorno de aprendizagem, e temos as atípicas que apresentam. Bom, nesse momento, o que a gente pode fazer com essas lições? Mesmo as crianças típicas que não apresentam dificuldade alguma, transtorno algum, elas não vão ter a professora já para fazer a correção da tarefa. Ou seja, os pais é o que estão sendo responsáveis por esse momento dessa lição. Então, a criança errou, você vai auxiliar, você vai dar a resposta certa? Não. Você vai sentar com essa criança e vai dizer: olha, vamos ver novamente essa questão? Eu acho que eu enxergo de uma maneira diferente. Muitas vezes, sabe o que acontece? Acontece da criança não conseguir interpretar o que está sendo pedido naquela atividade, então ela fala: eu não sei fazer. Então, Exato. leia você, passe a sua interpretação para a criança e deixa ela colocar a visão dela na resolução dessa atividade que está sendo proposta. Então, você percebeu que a criança não conseguiu atingir aquela resposta adequada? Então, aí você vai entrar com a sua interferência de uma maneira em que a criança entenda, não que você faça por ela. Por quê? As crianças vão levar isso para a escola e se você percebeu que a criança apresentou uma dificuldade, faça uma anotação embaixo daquela atividade para quando ela devolver para a professora vai ver, olha, nessa atividade meu filho apresentou tal dificuldade assim, assim, assim. Vale observar com um olhar mais apurado. A professora já vai saber o que está acontecendo, entendeu? E no caso das crianças atípicas, né, que apresentam aí transtornos, tanto de desenvolvimento quanto de aprendizagem, é aí é que a gente não deve deixar errado mesmo. Por quê? A criança, para conseguir fazer, ela não tem o déficit cognitivo. Por exemplo, no TDAH, né? Como foi solicitado aqui, ela não tem um déficit cognitivo. Ela é uma criança que consegue fazer tudo. Apenas ela tem um déficit nas funções executivas, que é o da atenção, da memória. Então, se ela que está se esforçando para prestar atenção naquele momento fizer errado e você deixar, quando você chegar para ela e falar, olha, você fez tudo errado, você vai ter que refazer tudo de novo, o que vai acontecer? Essa criança vai entrar em desespero. Ela vai falar, não vou fazer, eu não quero, estou cansada. Chega. Não é isso, Ju? É bem isso. E você falou isso, me veio assim à mente, nossa, muito claro isso. Caso, fato verídico que eu vivencio, né? Aqui de um paciente meu. Se a mãe acha que não tá bom por questão da letra, uma coisa assim, que a gente também tem que olhar, assim, né? Será que é uma desgrafia? A criança tem um transtorno global de desenvolvimento, é muito comum, então, a coordenação motora fina ser defasada. Pelo amor de Sim. Deus, não arranque folha de caderno e fazer copiar de novo. Gente, você vai fazer a criança pegar a versão ou estudo. E o que a gente Sim, trabalha é que eles entendam que estudar é prazeroso. Imagina para uma sim, criança que tem um distúrbio, uma defasagem, já é difícil, sim. complexo. Aí você vai, viu que está errado, aí você
É muito comum. Ah, eu vou deixar fazer tudo e vou arrancar a folha. Uhum. Sabe? Terrível, né? É um sofrimento para essa criança, porque ele sofre de uma Sim, pessoa sim, que não é sim, o que ele quer, né? Então ele vai sim, ter que exatamente. faça essa intervenção nessa hora. E também lembrando, a gente até comentou ontem, acho que a gente conversou sobre isso. Quando eu lembro da minha mãe, a minha mãe fez até a quarta série primária, que hoje é o chamado quinto ano, né? Que era bem diferente. Minha mãe era assim, Uhum. minha mãe me ajudou até o sétimo ano, sexto ano. Ela lia comigo, ela corrigia as partes de escrita que eu não conseguia acertar, muitas vezes eu errava, como até hoje, né? Sim, sim. Quem nunca? E ela me Quem ajudou nunca? até o tempo que ela conseguiu. Depois ela começou a pedir para que meus irmãos me ajudassem. Então eu acho que Sim. a gente não pode se esconder nessa questão aí, eu não tenho uma condição pedagógica, mas a gente tem um conhecimento, a gente tem um nível de estudo. A gente sabe Uhum. errado. Se essa frase ficar errada, essa criança vai armazenar erradamente essa frase. Sim. E o E assim, principal é a empatia aí nesse momento, né, Ju? com Se coloca no certeza, lugar da criança, isso, sabe? é difícil essa fase, né? Adolescência é difícil. Então, esse olhar. Sim, principalmente na adolescência, né? Nossa, porque eles estão naquela coisa dos hormônios a mil, eles estão agitados, eles ficam, tudo que a gente fala, eles são contra, porque a gente fala tá errado, os únicos certos são eles. Então, Sim, a gente tem que ter esse jogo de cintura, não aí tem entra o jeito, diálogo, né? Entra o né? diálogo. Entra o diálogo, porque nós somos espelhos, nós somos exemplo. Então, quer dizer que se eu estou tratando quem está ao meu lado de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais impulsiva, de uma maneira. Eles vão fazer exatamente igual, Sim, entendeu? Então, assim, a gente tem que repensar muito os nossos atos, né? Quando a gente fala de filhos, porque filho é cópia completa, né, de pai e mãe. Muitas vezes, eu lembro quando eu ainda estava, né, em sala de aula, que eu chamava os pais, pedia para conversar com os pais por um determinado assunto, tal, uma dificuldade da criança, aí os pais vinham e eu falava, meu Deus, o filho é idêntico ao pai, é idêntico à mãe. é, Ju, é uma coisa assim. Você fala, então agora está explicado, né? Então, quer dizer, eu vou tentar fazer por ele dentro da escola. É bem assim, né? Não tem muito e o que também, mudar, né? e uma coisa também que você falou da empatia, eu acho que nessa hora dessa montoeira, vamos dizer assim, usar essa palavra, essa montoeira de fazer pedagógico que está vindo da escola, é uma questão que surgiu, né? Muitas coisas que a escola está mandando, as escolas estão mandando, para ficar copiando. No momento, eu não estou vendo muita disponibilização de plataforma com atendimento online. Eu acho que não é tão simples levantar tudo isso, né? Demanda dinheiro, demanda pessoa, Sim, pessoal preparado para fazer um atendimento online. sim, com certeza. Eu estou vendo por mim o quanto é difícil, eu não estou preparada para o atendimento online, eu estou tentando fazer É uma muito demanda difícil mesmo. disso. A gente tem que ter um curso para ter essa preparação e tudo mais. Mas a gente tem que pensar também de um tempo de espaço entre uma coisa e outra, de algumas coisas lúdicas que a gente pode estar inserindo. Como a gente trabalha no Sim, clínica também. E não tem, sim, assim, você brincar com uma massinha, né? Entre uma tarefa, não é sim, entre uma tarefa e outra, mas tem o período da manhã que é a tarefa, depois pode ajudar a arrumar a mesa para o almoço. Pronto, você já deu sim. uma condição ali de casa. Aí depois à tarde, olha, vamos pegar e fazer uma leiturinha de um livro? Depois coloca uma massinha, coloca um jogo de tabuleiro, você está trabalhando Vai lógico, intercalando, é isso mesmo. É isso você está mesmo. raciocínio lógico matemático com o jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Porque pode pensar, Sim. O jogo é excelente para tudo, né? O para tudo, jogo para nós é é essencial, bárbaro. né? Nossa, nem fale, nem fale. Falei que se os pais soubessem o que o jogo propõe, né, o que o jogo melhora, né, nas condições do desenvolvimento cognitivo da criança, meu Deus, a Era casa outra, seria assim, um armários e armários só de jogos, né? E eu sim, sempre coloco muito isso, né, para os meus pacientes, né, para os pais, né, lá no consultório a importância do jogar, a importância do brincar, a importância desse momento junto com a criança nesse no desenrolar dos jogos, né? Na sim, participação dos jogos. Então, isso é muito importante. E quando essa mãe pergunta aqui, né? Então, nessa lição de casa com o filho TDAH,
Vale lembrar muito que criança com TDAH gosta muito de desafio, tá? Então, assim, prepare desafios. Eu duvido que você vá conseguir fazer essa lição de casa sozinho em tanto tempo. Criança adora um desafio, principalmente o TDAH. E a cada conquista, gente, ó, isso é muito importante, principalmente para o TDAH. A cada conquista, elogie, bata palma, faça uma festa. Parabéns, você conseguiu. Eu sabia que você era capaz. Vai levantando a autoestima dessa criança para que ela tenha vontade de continuar. Não é isso, Ju? Sim, com certeza. E também é um reforço positivo e estimulativo para o depois, quando tudo isso acabar, Sim, nessa retomada, sim, esse contato com, geralmente a mãe está mais presente ali fazendo essas tarefas, nessa retomada escolar, a criança vai se sentir muito mais acolhida, porque, nossa, minha mãe depositou tempo comigo no sim, estudo, com me elogiou, certeza. Se né? sente valorizado, né? Exatamente. Então, trabalhar esse reforço positivo do elogio, principalmente o reforço social que a gente fala, né? Que é estar, Uhum, como você disse, com palmas. Nossa, muito bem, que legal. Acho que em casa sim, está podendo dar um abraço no filho, dar um beijo. Um reforço positivo. Eu acho que ele é muito efetivo. E talvez a gente estivesse muito distante disso com toda essa correria do dia a dia, né? Só sim, talvez mantendo uma agenda de demanda. Tem que levantar, sim, tomar café, dar café para a criança, depositar na escola. Vou trabalhar, sim, vou ficar até as 3, 4 horas, que é, sei lá, o horário do período integral. Pego na escola, volto para casa, ou então fica até às 6 e alguém pega, volto para casa, tem que fazer comida. Aí, coitada da criança, tem que fazer a lição à noite. Já está cansada, aí a mãe já está cansada também. E aí, sim, aí entra a paciência, né? Então, esse é sim, um bom momento para exatamente. exercitar essa paciência agora e trazer isso para a sua vida, né? Para a vida de você enquanto mãe, Sim, que enquanto mãe você tem um papel muito lindo ali com essa criança, ajudando ela a se sim, desenvolver, com né? certeza, E com lembrando também dos certeza. setores que ainda não têm condições dos jogos, a gente pode trabalhar com jogos simbólicos, que isso é bem legal Sim, também. com certeza, com certeza. E 6, 7. trabalhar também no desenvolver aí, por exemplo, a mãe vai fazer um bolo, pega esse Sim, filho para ajudar, quer dizer, vai estar trabalhando a leitura, vai estar trabalhando a fração, que eu quero pega para mim 3 quartos da xícara de farinha. olha E só. aí, 3 quartos? Como é que eu faço isso? Então, quer dizer, a gente trabalha a todo momento, em tudo que a gente faz, né? Uhum. Basta direcionar, Sim, basta a gente colocar a criança para literalmente colocar a mão na massa. Não é isso, Ju? é bem isso. Não é? É bem isso. Você vê então que quantas coisas de escola a gente pode trazer para o dia, né? Fração, Sim, sim, né? Compartimentar, sim. você vai guardar, você está dividindo, né? Sim, com certeza. E Então, outra coisa assim muito importante também é fazer com que a criança consiga resolver os seus problemas. Lógico que dependendo da situação, a gente acaba, né, interferindo. Mas é muito importante, por exemplo, tem um trabalho de escola para fazer. A criança não anotou na agenda, o adolescente não anotou na agenda, não tem problema. Chega em casa, depois a minha mãe pega e liga para um fulano, para um amigo, né, ou a mãe do coleguinha e pega a informação. Não, não tem. A criança tem que ter essa responsabilidade. Ela precisa saber quais são as suas responsabilidades perante a escola, não sim, é? Porque senão, cadê a autonomia dessa criança? A mãe, como já dissemos, a mãe e o pai não serão eternos, né? Então sim. vai ter que, uma hora que eles forem procurar um emprego, a mãe e o pai não vai lá pedir um emprego para eles, se eles não souberem se colocar, né? Exatamente. Enquanto a gente estiver fazendo alguma coisa, dando uma alternativa para que a Sim, criança escape da obrigação dela, por mais difícil e sim, complexa que ela seja, a gente entendendo, né, guardadas as proporções do transtorno que a criança é acometida, óbvio. sim, com certeza. Se ela tem uma condição e a gente fica minimizando esse impacto, então até quando isso é bom para o desenvolvimento, né? Com Frustrações certeza. vem do desenvolvimento. Ah, não anotou? Nossa, e agora? Como que a gente vai fazer essa tarefa? Ah, mas liga para o amigo. Crescimento, né? Frustração traz crescimento, né? Então, Sim, vamos deixar essa criança crescer, esse adolescente? isso é bom, né? Isso faz parte.
Porque a procrastinação também ela pode vir pela própria essência da personalidade dessa criança, desse Sim, adolescente. sim, E sim, esse limiar é meio fino, né? Ah, sim, mas acontece a gente detectar no consultório, olha, isso aqui é da pessoa, é personalidade, ele não tem um sim. transtorno nem nada. E aí, depois? Será que vai ter É, sempre alguém para quem ligar? Ai, esqueci o que fazer, esqueci meu sim. trabalho. E agora meu trabalho no serviço, né? Tinha que ter entregado o relatório no FII. Será que o amigo de trabalho vai responder para ele? Pois é, exatamente, exatamente. É devido às proporções, como você mesmo disse, né? No caso de uma criança TDAH, Sim, uma das características do TDAH é justamente a procrastinação, né? A gente sabe que é o tempo todo, né? sim. Então, a gente tem que observar e tem que deixar essa criança crescer, assim. A gente tem que ser aquela base, né? Para que ele suba e, ao mesmo tempo, empurrar. Falar, vai, se vira, né? Eles têm que Vai ter pro um, mundo aí. eles têm que ter um desenvolvimento construtivista, né? Aí eu me lembro Sim, com muito certeza. de Maria Montessori, né, que traz esse contexto mais construtivista, que a criança tem Sim, uma demanda de escolhas e a gente tem que incentivar isso também, né? Mesmo nos sim. típicos, eles são capazes, sim, dentro dos fazeres deles. Então, Uhum. sanidade para Devidas proporções, com certeza. né? As Com habilidades, certeza. por exemplo, eu tenho um TDAH, mas assim, ele desenha maravilhosamente bem, estimule isso. Sim, sim. Ah, que já Desenvolva essas habilidades em que ele se ressalta, né? É isso mesmo. de ele ser repreendido, ele só quer saber de desenhar. Não, ele não quer saber só de desenhar, é a habilidade que ele E a se dá. habilidade que ele tem, exatamente. Então valorize. Quem Isso aí. sabe a gente não tem aí um futuro pintor, um artista plástico famoso, Você, não é? aí eu até me lembro daquele filme, me veio agora na cabeça, Como Estrelas na Terra, né? É Que exatamente, o menino exatamente, é isso aí. pintava maravilhosamente, só que ele tinha dislexia e déficit, Sim, sim. né? Eu Aí eu, falo, esse momento dessa observação mais apurada dos pais em relação aos filhos, né? sim, Desse no sim, tete a tete ali, no ajudar na lição e saber qual é a dificuldade, vai auxiliar demais, demais, muito, para que você consiga detectar, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu não entendo nada de transtorno. Tá, não é sua obrigação, para isso tem os profissionais. Mas você consegue perceber quando seu filho realmente apresenta uma dificuldade, ou sim. quando ele apresenta um transtorno, ou quando ele está só querendo matar o tempo. É Sim. diferente, a gente é mãe, sabe, né? Os Porque pais conseguem observar isso, né? não E tem aí como. é a hora da gente colocar a mão na massa, né? Sim, com certeza. Procurar ajuda e E também tentar. uma outra coisa, né? Acho que espero que seja a primeira de muitas outras que a gente faça, porque tem muitos tópicos para serem levantados, né? Nesse período de quarentena, muitas crianças e jovens estão sendo acometidos aí, talvez por um leve quadro depressivo, né? Nós Sim, podemos também estar sim, desenvolvendo, dependendo do jeito que a nossa vida era antes da pandemia, né? Então, também sim. para essa questão da criança, né? A criança está se Uhum, está chorando demais, observar se sim, ela tem esse comportamento, se ela não está em desespero também. Aí, de novo, sim. qual é a retórica dos pais? Os pais estão em desespero, Uhum, né? Estão sim, vivendo o exatamente. apocalipse, o apocalipse É, caótico. é isso mesmo, Ela é tá isso mesmo. observar esse lado psicológico da criança, acho que nesse momento é importante, principalmente para os que já têm um transtorno psicológico. Com certeza. É É isso bem mesmo. importante. Bom, eu acho que nós conseguimos fechar todo o nosso assunto aí, né, Ju? Vamos ver depois aí, pessoal, deixa algumas perguntas depois que a live fica no ar, né? E conforme a gente vai Isso, menos inibido de perguntar, né? é verdade. Então, Ju, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigada pelo convite. Ô, Maria, tudo bem, querida? Oh, estamos terminando a nossa live, mas ela vai ficar. Vamos ver se a gente consegue salvar e deixar no ar aí por 24 horas. E aí você dá uma retomada e assiste também, tá bom? Um beijo. Ju, querida, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter participado dessa live, que foi Imagina. assim nossa, eu não sei nem como te dizer, né? Olha lá, Marisa, obrigada, Marisa, legal, beijos para você também. Eu Então, que te assim, agradeço. foi grandioso demais esse
essa troca, né, de experiência que a gente sempre tem. E juntos somos mais, como eu sempre digo, né? A gente É, podendo se ajudar e ajudar a quem precisa, eu é que te muito bom. agradeço. Porque assim, a gente, nesse Juntos Somos Mais, a gente já vem vindo aí desde lá da pós, né? É, Se desde a ajudando, época da pós, é verdade. a gente se formou e graças a Deus a gente não deixou que nenhum tipo de coisa de profissionalismo como rixa, né? Ah, eu sou mais, eu sou melhor. Muito pelo Sim. contrário, né? A gente sempre Ninguém é mais que ninguém, né? Se a gente pudesse ajudar um complementar o outro, nossa, o mundo seria outro com essa visão, né? seria outro. Então, o que eu Seria tenho outro. tentado, Inclusive o Cortella fala muito isso, né? Que a partir nossa, do momento que a gente conseguia enxergar as pessoas de uma maneira diferente, né? Com mais empatia, a coisa melhora muito. melhor. Então, assim, Mas só tenho a te deixar gratidão pela oportunidade de participar da live no seu Insta e minimamente acrescentado, o mínimo conhecimento que eu ainda tenho muito que aprender. E você é uma profissional temos, né? muito gabaritada, você, nossa, de extremo conhecimento e me ajuda Você também. Imagina, nós somos. no E momento temos muito a aprender ainda. muita ajuda. Estamos subindo, crescendo juntos, né, Ju? E Isso que é juntos, mais importante. juntos todos Juntos nós, somos mais. né? É E isso juntos aí. somos todos, porque o que a gente quer mesmo é ajudar os pais a entenderem todo Sim, esse processo, né? De educação, sim, de sim, evolução mesmo enquanto pessoa, né? Eu acho que aos sim. poucos a gente vai criar uma corrente bem grande de elos fortes. Eu espero Com isso. certeza. Isso é muito importante, com certeza. Então tá joia, gente. Muito obrigada pela participação, quem nos acompanhou até agora. E se vocês tiverem dúvida, nós vamos tentar deixar aí o vídeo salvo. Deixem suas dúvidas, a gente vai perguntando, vai respondendo. E vamos pensando numa próxima. Vamos pensar num tema bem bacana aí para a gente conversar. E se vocês tiverem algumas dicas aí de algum tema que vocês tenham mais dúvida, escreve para a gente, tá bom? Um beijo, Ju! Feliz Páscoa a todos, amo você. Até Também te mais. amo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.